Estou aparecendo toda aí, Já né? estou conhecendo algumas pessoas aqui. Eu também, a Leonara, a Marília Isso. também. Que joia. Gente, clica no aviãozinho, a Marlene. Oi, tia Marlene, bom dia. Clica no aviãozinho, envia o convite da live para alguém que você acha que precisa assistir, né? Alguém que trabalha com gagueira, ou se você conhece alguém com gagueira. Oi, Leonara, coraçãozinho para você. Alô, bom dia, Lucila. Lucila, bom dia. Eu vou clicar no aviãozinho aqui também, a Kênia. Vou clicar no aviãozinho aqui também. Eu vou convidando as pessoas que eu acho que precisam assistir essa live. Você também clica aí, vai convidando. Vamos lá, todo mundo convidando, porque esse tema é um tema muito interessante e a gente tem percebido que é algo que a gente precisa falar. Estou convidando aqui da minha lista de contatos. Tudo bem? Ó, bastante gente que eu estou convidando aqui, hein, gente? Vamos lá. Certo, vou combinar mais quem aqui? Ah, Daniela. Sabrina, um Ó, muita gente beijo. chegando aí. Bom, eu vou me apresentar, né? E aí depois a Pamela vai poder falar também um pouquinho dela para os meus seguidores que ainda não conhecem. Tá me pegando toda aí, que eu não sei, eu tô meio longe, Tá, tá? Nem tá, tô aparecendo tudo. tá bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carita, eu sou fonoaudióloga, tenho especialização em linguagem oral e linguagem escrita. Faço atendimento clínico e também atendimento domiciliar. O meu público é criança e alguns adolescentes também. Então, eu vou passar para a Pamela poder se apresentar. Bem, eu sou a Pamela, né? Sou psicóloga clínica, sou especialista em análise do comportamento aplicada, né? O nosso famoso ABA, né? Tanto direcionado para desenvolvimentos atípicos, quanto também generalizado para transtornos clínicos e tudo mais, né? E a gente trabalha muito com essa questão, essa noção do ambiente, né? O que que o ambiente influencia, o contexto influencia nos nossos comportamentos, e acredito que foi por esse motivo que a Carta me convidou para estar participando aqui com vocês. Exato. Ó, mais gente chegando. Clica no aviãozinho, convida aí as pessoas que você acha que precisam ouvir, que precisam participar dessa live. Mas então, vamos lá. Primeiro, assim, no decorrer da semana eu já fiz alguns posts falando a respeito da gagueira, o que que é a gagueira, quais seriam as possíveis causas. E então eu vou dar fazer um breve comentário aqui. Primeiramente, a gagueira, ela é de origem neurofisiológica, ou seja, a alteração está no funcionamento cerebral, numa região que chama núcleos da base, que é responsável pela liberação dos hormônios. E o que a gente, né, os estudiosos, né, que têm estudado a gagueira e tudo mais, tem concluído é que o principal hormônio que tem causado e que, né, que atua nessa questão da gagueira é a dopamina. Então, o que que acontece? Por que que algumas pessoas gaguejam? Por que que outras pessoas não gaguejam? Vamos lá. A gagueira, ela existe uma predisposição genética, né? Um histórico familiar. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver numa família o pai que gagueja e aí o filho nasce e quando o filho começa a falar, ele apresenta também gagueira. Às vezes o avô gaguejava, às vezes é um tio distante, às vezes é um primo. Por isso que na anamnese a gente faz questão de puxar ali no ambiente familiar se tem alguém que gagueja ou que gaguejou com a criança. E aí existe essa predisposição genética, mas existem alguns fatores que podem desencadear a gagueira. Então, por exemplo, o estresse, a ansiedade, o medo, algum trauma psicológico que a pessoa sofreu,
são fatores emocionais e psicológicos envolvidos que podem desencadear a gagueira. Não quer dizer que são esses fatores que causam a gagueira. A pessoa não é gaga porque ela é ansiosa, a pessoa não é gaga porque ela é muito nervosa ou muito tímida. Mas esses fatores, elas, eles são desencadeadores da gagueira. E uma outra questão também, uma pessoa muito ansiosa, muito estressada, ela tende a gaguejar mais. E eu fiz questão de convidar a Pamela, que é psicóloga, né, para conversar sobre isso, porque o trabalho interdisciplinar é muito importante. Se a gente percebe que o nosso paciente é ansioso, está com algum fator estressante, algum aspecto da sua vida, né, emocional, psicológico, que precisa desse cuidado, e eu vou falar para vocês, gente, a maioria, se não todos, dos nossos pacientes com gagueira precisam desse acompanhamento. Então, o trabalho interdisciplinar, ele faz toda a diferença, porque eu não vou resolver o problema sozinha, né, Pamela? Sim, e é tão interessante quando a gente entende que contar com um outro profissional é muito mais fácil, né? A expressão muito mais fácil do que a gente trabalhar sozinho, né? Então, quando você tem esse apoio interdisciplinar, de todas as outras áreas, né? Em todos os contextos, né? Eu gosto muito de trabalhar com a musicoterapia também, que nos auxilia bastante nesse sentido, né? Então, são outras áreas que podem contribuir com aquele paciente a gente ter a melhoras e um desenvolvimento bem mais ajustado do que se a gente trabalhar sozinho, porque são tantas demandas, né? Olhar para o ser humano como um todo é o que é mais importante a ser feito, e o profissional tem que ter essa visão, né? Não achar que porque ele ali está naquela autonomia, que o paciente é dele, que ele vai conseguir resolver todas as situações trabalhando só aquela vivência. E eu vejo muito, sabe, Carita, que tem muitos profissionais, principalmente da minha área, infelizmente, que tem essa impreensão de que não precisa do auxílio de outros profissionais, né? Principalmente o pessoal que trabalha com a análise do comportamento, porque querendo ou não, nós trabalhamos com o nosso objeto de trabalho é comportamento. Né? Então, ele está em todas as áreas do ser humano, né? Porém, se eu tenho um auxílio de uma fonoaudióloga para me ajudar nesse sentido, por que não fazer esse encaminhamento e trabalhar com trocas, com estudos, né? Todo mundo agindo de uma forma em comum, tudo contribui para a evolução desses pacientes. E é bem distinto a gente ver o tratamento interdisciplinar com o paciente e o tratamento que não é interdisciplinar, a gente percebe os ganhos até mais rápidos, inclusive, com os pacientes que são trabalhados por outras áreas. É Né? Bem verdade. interessante. E é legal porque mostra que a gente tem essa visão do todo, né? E que eu sei o que que Sim, cabe a sim. mim, o que que é a minha área, o que que é a minha responsabilidade, mas é importante também eu saber o que que eu não consigo trabalhar, o que que não compete a mim, o que que não é da minha responsabilidade enquanto profissional, o que não é da minha alçada. Sim, sim. Então, por exemplo, no caso da Sim. gagueira, né, a gente percebe que esses pacientes, eles costumam ser ansiosos e geralmente eles vivem em um ambiente de muita pressão, de muito estresse, porque só o ato de falar para eles, de ter que abrir a boca e se comunicar, já é um fator estressante. Então, o auxílio de um psicólogo é Sim. muito importante. E assim, o que eu tenho percebido, cara, é que às vezes chega no nosso consultório, por exemplo, de psicologia, com a queixa de timidez, né? Então aí a gente vai fazer essa investigação das habilidades sociais daquele indivíduo, daquele paciente. E aí, fazendo essa investigação, a gente percebe que existe sim, né, uma questão aí que é envolvida com a gagueira e tudo mais. Então, a gente precisa de uma avaliação feita por um fonoaudiólogo, né, e todos os profissionais responsáveis. Para quê? Para a gente descartar possibilidades, tanto orgânicas, né, entender melhor se é uma dificuldade mesmo que está muito relacionada à timidez, ao déficit nas habilidades sociais, ou até mesmo se tem alguma influência. Porque, pense bem, se eu começar a treinar a habilidade social com o paciente, né, e ele tiver uma dificuldade relacionada a uma questão cognitiva, eu vou estar colocando todo o meu trabalho por água abaixo, porque ele não vai funcionar e o paciente não vai ter evolução naquilo que ele deseja. Então, é Exatamente. sempre importante a gente ter essa avaliação e esse ponto de vista por profissionais que são
especializados nessa demanda, né? Nessa área. E até porque, Pamela, existem disfluências que não é gagueira. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma apresentação, supondo que eu seja uma pessoa muito tímida, né? Vamos falar da timidez aí, por exemplo, que foi o que você citou. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito tímida. Se eu tiver que fazer uma apresentação, por exemplo, na minha sala de aula, né, na faculdade, ou seja, na escola, ou às vezes até no meu trabalho, eu vou gaguejar, né? Mas o Sim, fato de eu gaguejar por conta da minha timidez não quer dizer que eu sou uma pessoa gaga. Então, essas seriam habilidades sociais que, por exemplo, o psicólogo poderia trabalhar. Mas para poder excluir sim. se é um caso de gagueira ou não, seria importante a avaliação do fonoaudiólogo, né? Sim, porque às vezes a gente vai treinando, e mesmo com treino a pessoa não consegue executar, né? Então é onde a gente percebe, opa, não é só comportamental, tem algo a mais aí que precisa ser investigado, né? É. Então é interessante a gente ficar atento a isso. E falando aí em ansiedade, habilidades sociais, a gente está bem no meio de uma pandemia, né, Pamela? Que assim mexeu com toda a nossa Então, vida, mexeu com toda a nossa rotina, né? Com toda a rotina das famílias. E você é alguém que tem atendido bastante, né? Os psicólogos, de modo geral, né? Tô falando por mim, a gente percebe que eles têm trabalhado muito nesse tempo de pandemia e que, inclusive, a importância desse sim, profissional aumentou bastante nesse momento, né, Pamela? sim, sim. E a facilidade também do atendimento online, né? Eu acho que isso facilitou pessoas, eu estou atendendo pessoas de outra cidade, de outro estado, então, assim, que estão passando por questões referentes, consequências em relação à pandemia. Vamos falar um pouco, então, do que a gente está vivendo, né? Vamos Porque lá. nós que somos terapeutas, né, cara, também estamos vivendo e passando por essa situação, né? Bem, para a gente poder falar sobre as consequências da pandemia, a gente tem que entender um pouco sobre ansiedade, que parece ser um assunto simples, que todo mundo sabe, né? Ficou uma coisa meio que ditado assim, fulano é ansioso, você é ansiosa, então virou mais uma característica do que uma problemática. Bem, gente, a ansiedade, ela a gente precisa ter ansiedade, tá? Assim, o problema é quando ela se torna patológica. Então, todo ser humano, todo ser vivo, ele precisa ter ansiedade. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem atravessar uma avenida bem perigosa, com muita movimentação de carros e tudo mais, se você não tiver em si, né, se o seu cérebro não atuar de forma ansiogênica, você não vai conseguir atravessar essa rua com precaução, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela causa na gente esse estado de vigilância, né? A gente está em constante vigilância. Então, desde lá da época de Darwin, que falava sobre a seleção dos comportamentos dos animais no ambiente, então tudo isso contribuiu para o estudo da ansiedade. Por quê? Porque os animais, os que sobreviviam eram os que eram mais vigilantes, né? Que percebiam algum movimento para não ser atacado e conseguir o comportamento de fuga. Então, nós também temos essa ansiedade. E é normal que nós tivemos, porque se a gente não tiver, a gente não sobrevive. Porém, o que acontece com a maioria das pessoas? Né? O nosso cérebro, ele é condicionado também. Nós acreditamos na nossa teoria que a gente modula todo o nosso cérebro em relação ao que nós vivenciamos. Por isso é tão importante as situações que a gente vivencia. Então vamos parar para pensar. O nosso dia a dia, a nossa correria, o horário marcado que a gente tem que sair correndo, o trânsito, né, os conflitos que a gente passa, tudo isso vai contribuindo para que nós ficamos num estado de vigilância aumentado. Agora vamos trazer isso para a pandemia, né? Bem, a ansiedade, ela produz um estado de vigilância, que produz um estado de medo, né? A gente se torna mais catastrófico, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas ansiosas, de certa forma, no caso, em um nível, elas percebem, elas dirigem melhor. Por quê? Porque elas, lá na frente, elas já pensam, nossa, se aquele carro frear, pode ser que eu bato na traseira, então eu vou frear agora. Nossa, o sinal já está amarelo, então vai passar para o vermelho. Então eu já tenho que frear. Então as pessoas que são ansiosas, elas são mais catastróficas. Porém, o que acontece quando a pessoa está com isso aumentado? Ela se torna tão catastrófica, pensa sempre negativo, que ela fica estagnada. Ela não tem reação.
Então, eu vejo que a pandemia tem nos trazido muito esse conflito, porque nós estamos num estado de vigilância constante. Né? Ai, não encosta aqui sem passar a mão, sem passar álcool na mão, porque eu posso pegar o vírus. Ah, não leva a mão no rosto porque eu posso pegar o vírus, né? Ah, não vamos sair de casa porque, né, o shopping, as pessoas, né, tem o uso da máscara. Então, toda a nossa rotina mudou. A gente teve que nos adaptar, que eu acho que agora, depois de algum tempo, algumas pessoas já estão mais ajustadas a esse modo diferente de viver, de mais cuidado, de um estado maior de vigilância, né? E também, sabe, Carita, eu acho que a questão econômica, porque nós tivemos aí dois pontos fundamentais na pandemia, né? Que foi essa questão da saúde, né? E também a questão financeira, porque muitos profissionais hoje não conseguem trabalhar como trabalhavam antes. E a gente sabe que a crise financeira, ela desestabiliza muito o ser humano, porque a gente precisa desse capital para poder sobreviver, né, no mundo atual que nós temos. Então, a gente precisa comprar alimentos, a gente precisa, enfim, tudo que a gente utiliza com a questão do dinheiro. Então, as pessoas tiveram que abater despesas, né, a cortar gastos, além dessa preocupação com a saúde, sabe? Eu vejo assim muitos pacientes que convivem com pessoas idosas, o quanto eles estão ansiosos por receio de ter que sair para trabalhar e voltar para casa, e o medo, né, de trazer o vírus para essas pessoas idosas, porque a gente tem aí um aumento de probabilidade que pessoas idosas podem vir a perder a vida por conta desse vírus, enfim, é tudo muito instável, né? E isso aumenta, assim, o nosso estado de vigilância, que aumenta a nossa ansiedade, e muitas pessoas não têm estrutura emocional para poder estar lidando com essa mudança ambiental que nós tivemos e que foi tudo muito rápido. Eu acho que ninguém estava preparado para essa situação, né? Vivemos uma pandemia há décadas, né? Então a gente tem pessoas que nem entendem muito bem o tamanho da situação, da problemática, né, que nós estamos vivendo. Exato. E E assim, isso tem Ana, causado enormes conflitos, assim, para o ser humano, principalmente nessa ansiedade que se tem tornado bem patológica. Até as pessoas que eram mais tranquilas hoje estão um pouco afobadas com toda a mudança da rotina, enfim, de todo esse e processo aí que assim, nós estamos vivendo. pensando, né, que a ansiedade e o estresse, ele é um fator disparador da gagueira, o que a gente tem percebido nos nossos consultórios é que eu falo a gente porque eu sou fonoaudióloga, atendo pessoas com essa demanda e conheço Sim, fonoaudiólogas e, né, tenho colegas que atendem também. E aí eu comecei a perceber isso e conversando com outras colegas também, a gente foi conversando e percebendo que nesse momento de pandemia, os casos de gagueira aumentaram. Então, as sim, pessoas que antes não gaguejavam estão começando a gaguejar, as crianças, né, pensando nisso, porque a gagueira é uma alteração neurofisiológica que acontece na infância. As crianças estão começando a gaguejar, né? E crianças que às vezes gaguejavam, mas muito pouco, que a gagueira era considerada como uma gagueira leve, estão gaguejando muito mais. Então, os pais estão chegando no consultório muito preocupados, angustiados, né? E aí, durante a nossa avaliação isso. clínica do setor de fonoaudiologia, o que a gente percebe é um estresse, uma ansiedade geral, às vezes dos pais que acaba passando para os filhos. Né? E você que é terapeuta Sim, comportamental e atende, inclusive, também o treino da família, né? Você trabalha, faz esse tipo de trabalho de acompanhamento da família. O que você tem percebido sim. nesse momento de pandemia que mudou em relação à Olha, rotina familiar, à dinâmica, aos aspectos emocionais? sim, sim. O que que tem acontecido muito, assim, falando, voltando um pouco nessa questão da ansiedade. As crianças não têm estrutura emocional para lidar com tanta mudança, assim, né? Inclusive, elas estão se ajustando, se adaptando a uma vida, assim, online, né? De aulas online e tudo mais. Então, assim, eu vejo, assim, o quanto
as crianças estão sofrendo, as que têm dificuldades de concentração, que são imperativas, né? Tem sido muito divertido também as minhas sessões online com criança. Muita gente me pergunta, né? Pamela, como é que tá? Como é que você está atendendo, né? Como é que eles conseguem ficar parados? E haja criatividade, né? A gente tem tentado criar situações, mesmo que seja online, dessa ajustação, né? De trazer o que era concreto para uma forma virtual. E a grande diferença, Carita, é que a criança não tem um amadurecimento emocional que nós temos adultos, né, para lidar. Então, elas começam a expressar a ansiedade delas em determinadas formas, né? Ontem mesmo eu fui procurada por uma mãe que mora no exterior, e contando, assim, a dificuldade que a criança começou a ter comportamentos estereotipados, né, assim, que antes não tinha e que foi junto com a pandemia. Então, assim, cada um vai revelando a dificuldade de uma forma diferente, né? É xixi na cama, é nervosismo, é irritabilidade, é bater nos irmãos, né? Então, assim, com o isolamento social, a gente tem permanecido muito em casa, né? Principalmente as crianças, né? Assim, Uhum. eu acho que inicialmente foi muito, foi produtivo, porque ter os pais inteiramente por completo em casa, para as crianças, no caso, no ponto de vista das crianças, foi muito importante. Eu acho que o nosso cotidiano de trabalhar fora, querendo ou não, a gente fica ausente em alguns momentos, o que é necessário, porque, né, como se diz, temos que trabalhar, temos que correr atrás da vida. Porém, eu acredito que no início as crianças estavam deslumbradas, né? Nossa, meu pai e minha mãe aqui o tempo todo, né? Eu atendo uma criança que agora na quarentena a gente já tinha dado um pontapé inicial dentro do consultório em trabalhar a questão da alimentação, porque ela não se alimentava e ela precisa se alimentar de uma forma bem saudável por um diagnóstico que ela tem. E aí, com a pandemia, o que eu percebi? Os pais estão mais presentes, então estão acompanhando mais aquela questão da alimentação, e ela já está, assim, bem modelada em relação a isso. Mas, por um outro lado, o isolamento foi continuando, né? As brincadeiras acabaram, a criatividade dos pais também, né, já começaram a diminuir, O o estresse estresse aumentou, da né? questão financeira. Acho que a preocupação do estresse com a questão financeira dos adultos foi também aumentando. E eu costumo dizer para os meus pacientes assim, cara, que esse estado de ansiedade, ele é igual sotaque, né? Só de você conviver com a pessoa, né, você já começa a pegar. E é super interessante, assim. Eu, na clínica, às vezes tenho pacientes que são mais verborreicos, assim, que falam sem vírgulas e tudo mais. Eu vejo que eu tenho que me policiar bem mais do que o normal, porque eu tenho que manter a minha fala de uma forma mais tranquila, porque eu começo a ficar acelerada como eles, né? Então a gente vai. A convivência, ela, por mais que ela não seja dita, mas a situação estressora, ela está nas entrelinhas, né? Então, assim, conflitos conjugais, né? A gente tem visto muito, assim, eu tenho encaminhado muitos pacientes individuais para a terapia de casal, né? Por quê? Porque a convivência está maior e o relacionamento, cara, a gente precisa ter um efeito privação. O que é isso? Efeito privação. A gente precisa ficar um pouco distante. É lógico que tudo nos extremos é um problema. Se é pouco demais ou muito demais, né? Isso tudo causa desajustes. Porém, o efeito privação causa um equilíbrio, que é aquela coisa, né? Eu sou casada e eu vou para o meu trabalho, meu marido também, a gente chega em casa. Então, aquele momento do dia onde cada um está fazendo as suas coisas individuais, causa esse efeito privação. Porque o convívio inteiro, o tempo inteiro, vai causar saciação. E saciação a gente está ali, né, lidando com todas as dificuldades da pessoa, com o tempo inteiro, né? Querendo ou não, por exemplo, nas crianças, a escola, ela faz um papel de educação, a escola trabalha rotina, a escola trabalha alimentação, tem hierarquia, que onde a criança tem que obedecer o professor. Então, ela já leva para casa comportamentos que ela está desenvolvendo ali no ambiente escolar. E aí as crianças não estão tendo isso mais.
né? Então, assim, eu tenho feito muito quadro de pontos, né? Avaliação de comportamentos para os pais poderem fazer essa modelar novos comportamentos da criança permanecer olhando para uma câmera e tentando entender o que o professor está fazendo. Olha Né, só. assim, então eles querem. Aí tem um recreio, né, da escola, que é um intervalo. E aí a criança tá, e agora? Aí tem algumas que vão para o computador ou vão jogar. Aí para voltar para a aula, isso causa dificuldade. Então, assim, toda essa nova forma de vivência, né, tem nos trazido afetado e tem nos tornado pessoas mais estressadas do que o normal. E tem um ponto fundamental também, porque quando você convive com várias situações aversivas, né, estressoras, você, em contrapartida, tem as situações que te promovem prazer, que te promovem situações, que te promovem emoções positivas, né, que são reforçadoras, né? Só que no momento em que nós estamos privados, né, de vivenciar essas situações prazerosas, que é um almoço na casa dos avós, onde você chega lá e as crianças ficam às vezes por conta da tia e te dá um descanso, né? Um shopping, um cinema, né? Então, são coisas que nós fazíamos antes, que nos davam prazer e que fazia esse equilíbrio de vivenciar situações estressoras, porém nós temos as situações reforçadoras também. E isso nós estamos privados, não estamos tendo isso também. Eu estou tendo que ajustar não só a minha vida, mas a vida dos pacientes em descobrir reforçadores em outras situações, né? Então, por exemplo, a jardinagem. Eu sempre gostei muito de plantas, mas não sabia muito bem como cuidar. E nesse momento de isolamento, eu comecei a ter mais tempo, mais disponibilizado para cuidar. Então, é uma coisa que me trouxe prazer que antes eu não fazia. Então, a gente está tendo que se readaptar, reajustar, porque a gente está privado de coisas prazerosas. E isso é extremamente importante para o nosso equilíbrio emocional. Tem Então, um autor da análise do comportamento, pensando pode aí, falar. por exemplo, numa criança que ela tem uma predisposição para gagueira, ela tem um histórico familiar, digamos que ela tem lá os genes da gagueira. Nesse momento em que Sim, ela está isolada dentro de casa, ela perdeu o contato com os amiguinhos da escola, ela perdeu o contato com a tia da sim, escola que ela tanto gostava, né? No início da pandemia estava ótimo dentro de casa, papai e mamãe lá, todo mundo juntinho, mas aí o sim, estresse, a ansiedade dos pais começou a passar isso para os filhos. E aí, aquela criança que tinha uma sim, predisposição para gaguejar e não gaguejava antes, de repente, debaixo de tanto estresse, tanta ansiedade, ela começou a gaguejar. Então, assim, sim, toda essa dinâmica familiar que mudou, né, ocasionando aí um estresse de modo geral para o pai, para a mãe, para as pessoas com quem aquela criança convive, às vezes é o convívio, né, como você falou, que tem os uhum, reforçadores, né, os fatores prazerosos que a gente convive, que a criança convive, que às vezes, como você disse, é um passeio na casa dos avós, é um passeio na sim, praça, sim. né? Um fim de semana no shopping, ou igual a gente que mora aqui em Goiás, gosta muito de ir para Caldas Novas, e a gente está em pleno mês de julho sem poder Isso. viajar, né? Então, tudo isso foi Passamos gerando, as férias trabalhando, não é passar as tudo férias isso. trabalhando, as crianças estão todas assim, desoladas porque estão passando as férias dentro de casa. Então, toda essa situação estressora, né, ansiosa, caindo cada vez mais em cima ali da criança e a carga Uhum, sendo, de certa forma, jogada ali em cima dela, porque acaba que, querendo ou não, eu falo porque hoje eu sou mãe, né? Então, acaba que, às vezes, a gente passa para os filhos sem a gente nem perceber esse estresse, essa ansiedade. Às vezes é ali, ó, vamos, come rápido, porque eu isso. preciso atender um paciente online daqui a pouco, né? Nossa, anda logo, vamos tomar banho, tem que dormir. Então, os pais estão tendo que se desdobrar também os pais que estão em home office estão tendo que se desdobrar porque os filhos não estão na creche, os filhos não estão na escola. Então, tudo isso tem gerado uma situação cada vez mais estressante para a família. E isso tem sido Sim. passado para a criança. Eu nunca me esqueço de um pacientezinho que eu atendi de gagueira. Ele tinha entre 3 e 4 anos de idade. E o menino, assim, super falante, super comunicativo, e ele falava uma das coisas que já me chamou a atenção nele. Ele tinha a fala muito acelerada, ele falava muito rápido e gaguejava. Uhum, E aí, fazendo a anamnese com a família, o que que eu fui perguntando, instigando a mãe ali a falar,
E o que que eu percebi que a mãe acabou pontuando para mim? Que a rotina de casa era muito acelerada. Então a mãe estava sempre com pressa, a mãe estava sempre olhando para o relógio, estava sempre, filho, come rápido porque a gente tem que fazer isso. Filho, anda rápido que a gente tem que fazer aquilo. E era tão assim estressante para ele, tadinho, porque na sessão ele ficava assim, tia, olha lá para o relógio, quantas horas são agora? Aí eu falava as horas, ele, quanto tempo falta para acabar a nossa sessão? E eu explicava e perguntava por que você está com pressa da sessão acabar. Ele não tinha, porque a minha mãe tem que fazer tal coisa depois que a gente sair daqui. Então, indiretamente, essa Uhum. ansiedade, essa rotina acelerada da mãe foi sendo passada para o filho que já tinha um quadro de gagueira, né? E aí, Sim. nesse momento de pandemia, que está todo mundo aí estressado, todo mundo ansioso, as crianças que antes não gaguejavam estão começando a gaguejar, porque já tinha uma predisposição genética, um histórico familiar, né? É como se fosse assim, eu gosto de dar esse exemplo, é um exemplo um pouco extremo, mas é um exemplo que eu acho que é fácil das pessoas entenderem. Vamos pensar, por exemplo, o câncer, né? Existem as pessoas que têm uma predisposição genética para ter câncer. Existem as pessoas que não têm Sim. essa predisposição genética. Então, vamos pensar na pessoa que já tem essa predisposição genética para ter câncer. De repente, essa pessoa ela começa a ser exposta num ambiente. Vamos pensar numa cidade que é muito poluída. Uma cidade que é muito poluída, que tem todos aqueles agentes ali, né, que podem acelerar um processo cancerígeno. Essa pessoa, ela começa a ser exposta, por exemplo, ao cigarro. Essa pessoa começa a ser exposta a várias coisas que podem desencadear o câncer dela. Então, agora vamos trazer para a gagueira. Existe a predisposição genética, os genes, entre aspas, da gagueira lá. E aí a pessoa começa a ser exposta a esses fatores estressantes, exposta a esses fatores de ansiedade, sem ter nenhuma válvula de escape, né? Como você falou daquilo, dos fatores que são prazerosos, né? Que são as nossas Sim. válvulas de escape. Então a criança ela começa a ser privada dessa válvula de escape. E aí é o que a gente tem percebido na fonoaudiologia, o aumento assim significativo dos casos de gagueira nos consultórios. Então, assim, no mês Sim. passado, que de telefonema e de mensagens de pais eu recebi perguntando se eu tratava gagueira, foi assim, surpreendente em relação à procura que tinha antes. E um outro ponto, as crianças que às vezes tinham um quadro de gagueira mais leve, com todo esse momento de estresse, de ansiedade, estão gaguejando ainda mais, né? Pamela, e assim, o que que você percebe nesse momento de pandemia que tem acontecido assim de modo geral no relacionamento dos pais com os filhos, pensando nesses fatores que a gente tem conversado sobre estresse, ansiedade, o que que você tem percebido na sua experiência enquanto psicóloga, nos seus atendimentos? Então, bem, cuidar de criança não é uma atividade muito fácil, né? Assim, eu sempre brinco que os pais, ainda bem que vêm com o pacotinho do amor, né, junto, né? Porque a tolerância, o aumento da tolerância, né? A gente tem que ser muito tolerante para poder lidar com criança. E isso acho que para os pais, nesse momento, é o que está mais complicado, né? As pessoas são muito sensíveis, muito intolerantes, muito irritadas. Então, às vezes, a criança está com uma necessidade de falar e quer contar uma historinha, alguma coisa que aconteceu, e aí os pais, às vezes, estão, assim, sabe, muito desatento, cansados, né, estressados. Então, assim, a relação familiar, ela está extremamente abalada. É lógico que a gente tem famílias que se ajustaram muito bem, não estou dizendo que são todo mundo que está assim, mas a maioria, né, a gente está falando pela uma maioria. Então, são consequências mesmo desse movimento de todas as preocupações que nós, enquanto adultos, estamos tendo, né, em relação ao mundo, em relação à economia, como é que vai ser o trabalho, né? Eu acho assim que vamos passar um bom tempo, infelizmente, vamos passar um bom tempo cuidando aí das consequências que essa pandemia nos trouxe emocionalmente, enfim, como ser humano no todo, né? Assim, não só para você ver, eu tenho acompanhado algumas pessoas, conhecidos, que têm perdido entes queridos, né, nesse momento. Então, assim, você não está tendo nem a possibilidade de despedir, porque os velórios são restritos, né?
de despedir do seu ente querido de uma forma como culturalmente nos foi empregado. Então, muita coisa mudou e a relação entre pais e filhos, sim, está bem abalada. E os pais precisam, às vezes eles até sabem como fazer, mas precisam se estruturar para fazer aquilo de uma forma melhor e o convívio se tornar mais saudável, né? E eu digo para os pais o seguinte, sempre falo isso, assim, você quer ser uma mãe, um pai mais adequado possível, cuide de você enquanto pessoa, né? Cuide das suas questões individuais, porque o resto vai reluzir, assim, vai ser uma consequência, né? Se você está mais em paz com as suas questões, você tem um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, né? Você consegue sentar para brincar com o seu filho, né? Porque nós temos a nossa forma, a nossa válvula de escape, né? E as crianças, a maioria delas, a válvula de escape é brincar, né? Eu falo brincar num todo. Então, eu tenho recomendado muito para os pais. Vamos elaborar uma rotina. Coloca ali na sua rotina aquele momento específico. Este momento é o momento de eu estar completamente por inteiro com o meu filho. Porque se você tiver essa organização, você consegue dar esse apoio para eles que não sabem lidar de forma adequada com esse momento que nós estamos passando. Para os adultos, tudo é mais fácil, porque nós temos um amadurecimento emocional. Agora, as crianças não. Elas não sabem, às vezes, falar sobre o que sente, né? E todo esse trabalho, né, Carita, a gente precisa estar cuidando de nós. A saúde mental, ela é extremamente importante. Eu tenho visto que as pessoas têm reconhecido isso e este momento tem feito, ajudou, de certa forma, um lado positivo é de que as pessoas reconheçam que a saúde mental, ela é importante, né? Até Eu para poder a até gente não chegar ao ponto do desenvolvimento de uma gagueira, do desenvolvimento de outras questões, né? Então, a gente tem que trabalhar com prevenção também, né? Porque uma coisa ou outra vai acontecer com a criança, né? Essa dica Nesse que você sentido. deu, Pamela, é muito importante e eu acho que é uma dica chave que às vezes assim, às vezes uma pequena coisa que o pai, que a mãe pode fazer ali no seu dia, né? Essa dica que você deu de separar um momento do dia, colocar na agenda, tal hora eu vou sentar para brincar, estar por Isso. inteiro com meu filho. Porque aí a criança é prazeroso, a gente percebe que é prazeroso para as crianças estarem nesse momento em casa com os pais, elas gostam desse contato e de Sim. brincar com os pais, né? Às vezes a gente percebe isso até no consultório, que às vezes a gente senta, a gente brinca com os pacientes, né? A terapia, a gente Sim. faz a nossa terapia através do brincar. E às vezes a gente percebe que aquela Uhum. criança, ela chora para ir embora do consultório, ela não quer sair da sessão porque quer continuar ali brincando. Então, às vezes, um Aham. momento que os pais separar ali do dia, esse momento aqui eu vou deixar o celular de lado, eu vou desligar a televisão, né? Eu vou desligar tudo e vou estar aqui para estar por inteiro com meu filho, porque vai ser uma válvula de escape para essa criança que está estressada, que está ansiosa, e vai ser uma válvula de escape para os pais, porque assim, enquanto mãe, agora eu digo, é muito prazeroso você estar ali por inteiro com seu filho e desfrutando da presença dele. Isso. E acaba sendo uma válvula de Você tira escape aquele também. sentimento, você tira aquele sentimento de culpa, de pensar, nossa, eu não estou tendo tempo para o meu filho, eu não estou tendo paciência, né? E tudo mais. Porque o que acontece, cara, a ansiedade nos faz ter uma dificuldade de atenção, né? Então a gente começa a esquecer algumas coisas, a gente catastrofiza muito, então a gente pega uma coisa que é simples e faz dela uma coisa assim enorme, problemática, né? Então quando você coloca aquilo no papel, eu gosto do escrito, porque o escrever tem toda uma competência cerebral. Escrever, de fazer a sua rotina, o horário. Então, se você tem um compromisso às 9, que hora que você para começar a se arrumar? Essa organização, ela nos ajuda muito nesse momento em que a gente está com nossa ansiedade alterada. E aí, colocar dentro dessa rotina esse momento de estar com os filhos é importantíssimo, porque aí você vai tirar aquele sentimento de culpa, vai ser divertido também você estar com a sua criança e saber que aquele momento você tem N coisas para fazer, mas está tudo muito bem calculado. Então você não precisa se preocupar. É um momento seu com os seus filhos. Isso tem ajudado muito, assim, uma intervenção que já contribui muito para
para essas questões, tanto dos pais quanto para as crianças, como você disse. E assim, Pamela, como o nosso tempo já está caminhando para o fim, olha só, a gente já vai completar 40 minutos de live, nem parece, né? Já deu isso tudo. Pois é. Mas, enfim, para a gente poder finalizar, eu queria ouvir de você, assim, enquanto psicóloga, né, que lida com o comportamento, que lida com as emoções. Lógico que acaba que a gagueira é um objeto de estudo da fonoaudiologia, mas vocês entendem muito mais sobre comportamento, sobre emoções. Então, assim, para a gente finalizar, eu queria ouvir de você na sua experiência profissional, né, em lidar com as famílias, em lidar com comportamentos e tudo mais. O que que você acredita que esteja colaborando, então, depois de toda essa nossa conversa, de todo esse nosso bate-papo, o que que você acredita que esteja colaborando para que haja esse aumento dos casos de gagueira, né, que a gente tem ouvido durante essa pandemia? Com certeza, a hipótese diagnóstica que eu levanto sobre isso é essa alteração do estresse, né? Assim, que é um desencadeador, né? Que é um estimulante da gagueira, não só da gagueira, mas de diversas outras questões e conflitos e problemática. Então, assim, infelizmente, nós estamos passando por essa situação que não está no nosso controle, né? Tem muita coisa que nós podemos controlar. E o que nós podemos controlar é a nossa forma de ação em relação a essa situação, né? Isso nós podemos controlar. Agora, o que está acontecendo, infelizmente, a gente tem que nos acalmar e entender que é o momento que nós vamos viver e o que eu posso fazer para lidar com isso tudo, né? Então, eu acredito sim que a pandemia influencia o estresse no aumento da gagueira nesses momentos que nós estamos passando, assim, né? Eu levanto essa hipótese, sim. E assim, na minha experiência também profissional, eu concordo com você, eu acredito que seja isso também. E, inclusive, os pacientes que eu tenho recebido no consultório, que eu tenho atendido com quadro de gagueira, eles estão assim com um nível de ansiedade lá em cima, né? E pensando que para as pessoas que gaguejam, falar já é uma situação estressante, já é uma situação de ansiedade. Então, levando em consideração todo esse momento que a gente está vivendo, tudo isso que você colocou, que você explicou para nós, eu acredito que seja também isso, que esteja envolvido no aumento dos casos de gagueira ou também na piora dos quadros, porque, assim, para quem está nos assistindo, a ansiedade, Sim, o estresse, ela colabora diretamente para o grau de gravidade, né, o grau de evolução da gagueira. Então, a gagueira mais leve, diante de tanto estresse e ansiedade, ela tende a piorar, a evoluir para um quadro mais grave. E eu deixo aqui, então, para a gente poder encerrar essa reflexão de que o acompanhamento interdisciplinar, ele é muito importante, né? Então, você que é fonoaudiólogo, não ache que você sozinho vai conseguir resolver o problema de gagueira do seu paciente. Se você perceber que ele é ansioso, se tem está envolvido sobre alguma situação de estresse, porque acho que a gente que lida com gagueira, a gente tem que trabalhar todo o ambiente familiar, né? Inclusive, um dos protocolos de avaliação que a gente aplica é uma entrevista com os pais, que a gente tenta entender como que funciona a dinâmica familiar, a dinâmica daquela casa, né? Um outro protocolo que a gente utiliza é o protocolo de investigação da personalidade daquela criança, se aquela criança é uma criança mais estressada, mais reprimida. Então, o tratamento, o acompanhamento interdisciplinar, multidisciplinar, ele é muito importante. Então, você, fonoaudiólogo que está assistindo, se você percebe que o seu paciente ele tem ansiedade, ele está mais estressado, ou se você está com um pingo de dúvida, encaminhe esse paciente para um psicólogo, para uma avaliação psicológica. E, de todo jeito, eu acredito que o tratamento fonoaudiológico alinhado ao tratamento multidisciplinar, ele vai ser, sim, mais efetivo. E com também deixo certeza. aqui, né, Pamela, o espaço para você, caso você queira dar alguma dica, alguma sugestão para esse momento de pandemia, de alívio, de estresse, de ansiedade. Deixo a fala com você nesse momento para a gente poder encaminhar aí para finalizar. Ok, assim, é muito complicado falar de uma dica ou uma estratégia que pode funcionar para todo mundo, porque não dá para a gente generalizar.
somos seres únicos, né, em uma vida individual. Então, eu costumo dizer que cada paciente meu é um estudo, né, porque a gente estuda aquela forma daquela pessoa agir. É lógico que algumas estratégias a maioria consegue utilizar e ver que tem consequências reforçadoras. Mas é importante procurar ajuda psicológica, fonoaudiológica, né, de toda a equipe. Nós temos N tipos de tratamento, sabe, assim, não fique no seu posicionamento sem procurar ajuda. Às vezes o mundo tem nos ensinado a ser muito defensivos, muito seres fortes, às vezes até um pouco egoísta e resilientes ao ponto de não conseguir pedir ajuda. E a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente até sabe o que precisa ser feito, mas a parceria, o estar com um profissional que vai estar te acolhendo e te promovendo saúde, tanto orgânica quanto mental, é importantíssimo. Então, assim, eu quero finalizar dizendo para vocês que procurem ajuda profissional, né? Não fique ali achando que um amigo ou uma dica de uma amiga que é fonoaudióloga, né? Porque isso acontece muito, né, cara? Fala, amigo, nossa, Muito. e tal, tá acontecendo isso e tal, né? Não fica nisso, assim, procure um profissional, né? Para poder te ajudar e às vezes evitar problemas piores, porque tem coisas que quando a gente trabalha no início é bem mais fácil, é menos consequência, né? Eu queria finalizar assim. Eu Cuide de você. vou deixar uma frase, na verdade, de um meme, né, que eu vi, assim, que eu achei muito legal. É, Uhum. Bordado não é terapia, academia não é terapia, terapia é terapia. Conversar com um amigo não é terapia, então terapia é Não com é. psicólogo, né? No caso da fono, com fonoaudiólogo. Então, se você acredita que você está precisando de ajuda, procure ajuda profissional, né? A Pamela, acredito que você pode deixar a Pamela aí, se você quiser também, o seu local de atendimento, seu Instagram profissional também, para o caso de alguém querer te procurar. Isso. Eu acredito que vai ficar aqui salvo, né, no seu Instagram. Lá o meu Instagram também, que é psicóloga.pamela.rocha. Então, ali você consegue ter acesso a mim, né? Pode mandar um direct ali e tal, se eu puder ajudar, sanar alguma dúvida, ou até mesmo se você precisar de atendimento, eu posso, se eu não conseguir atender, eu encaminho também. Então, não deixo você assim na mão, não. Segue lá que a gente conversa sobre quem se sentir à vontade de precisar, só mandar um direct. Tá certo. Eu também me coloco aqui à disposição, né, de quem assistiu. Minha especialização é em linguagem oral e escrita. Então, caso você tenha alguma demanda nessa área, eu também me coloco aqui à disposição. E vamos lá, gente. Terapia é com terapeuta, tá bom? Então, agradeço a todos pela audiência. Essa live eu acredito que vai ficar salva. Então, manda ela para alguém que você acredita que precisa assistir, tá bom? E é isso aí. Então, gente, tchau, tchau. E vai ficar Tchau, salvo aí. tchau. Obrigada, gente. Ai, gente, antes de encerrar, ó, tá rolando um sorteio lá no meu perfil profissional, @caritafuno. Vai ser hoje às 17 horas. Sorteio de um kit de DDoS da Ateliê da Lô e 2 livros Ai, de que chique. história infantil. Ai, gente, uma gracinha as coisas dela. E 2 livros de história infantil. Então, se você ainda não está participando, corre lá no meu perfil, que tá lá. O sorteio vai ser hoje às 17 horas. Muitas mensagens aí agradecendo, falando que gostou. Muito Isso. obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Esse Muito feedback é obrigada. importante para nós. É importante. Então, tchau, tchau, gente. Tchau.